Bom dia, gente, boa tarde, boa noite e para quem estiver em altas horas, boa madrugada. Bom, discutir a questão da segregação é uma temática muito complexa, tendo em vista a miríade de conceitos e, ao mesmo tempo, a multiplicidade de abordagens desses conceitos. Alguns problemas surgem, inclusive, no que diz respeito ao equívoco e, por conseguinte, nesse equívoco transformado em um dispositivo de objetivação. E aí eu estou trazendo Eduardo Viveiros de Castro para afirmar que muitas das vezes a nossa fala e até mesmo uma implicação argumentativa científica pode dissociar algumas nuances do verdadeiro problema que é discutir segregação. Então, para tentar trabalhar esse conceito de uma forma mais coerente e profunda, a ideia desse vídeo é a gente fazer um trabalho através de um texto intitulado Dos excluídos necessários aos excluídos desnecessários, texto esse do autor também de Elimar Pinheiro do Nascimento, mas trazendo uma releitura, tendo em vista que é uma obra publicada em 2000 e várias questões já foram discutidas desde 2000 até hoje em dia e atualizações também do conceito. Vamos nos aprofundar através do conceito principal segregação e entender um pouco mais do que é a segregação e a sua estrutura por intermédio das implicações e dos próprios conceitos que tratam também da abordagem de violência. Em resumo, entender melhor o que é a segregação como um método de violência. Vamos lá? Bom, como eu falei, a gente vai trabalhar com o texto do Nascimento e alguns pontos que ele traz são muito pertinentes, inclusive atuais, mas vamos focar em destrinchar não só o texto, mas em trazer uma abordagem um pouco mais clara, atual, do que é a problemática do excluído ou dos processos de exclusão. E vamos também analisar se o termo correto é esse. Mas vamos por etapas. Né? O primeiro ponto que vale a pena a gente discutir é o fato de que o próprio autor nos apresenta três termos muito comumente equivocado na concepção do senso comum. Ou seja, termos estes que as pessoas, em geral, e até mesmo na literatura, abordam como termos semelhantes, quando não é. Bom, o autor traz os seguintes termos: desigualdade, pobreza e o próprio termo de exclusão. E aqui é interessante a gente compreender o conceito de desigualdade, tendo em vista que a desigualdade não necessariamente pressupõe pobreza. Afinal de contas, alguns países podem apresentar, dentro de seus estudos científico-econômicos, uma desigualdade que não necessariamente a população se encontra em estado de precariedade econômica, alimentícia, entre outras. Então, se a gente pensa uma desigualdade de um país da África, com toda certeza, a desigualdade desses países difere da desigualdade existente no Brasil, na Finlândia, Suécia e afins. O conceito de desigualdade ele é genérico, ele pressupõe uma diferenciação no trato do próprio corpo social. Não necessariamente é pobreza. A gente pode ter uma desigualdade, por exemplo, salarial dentro de um setor, mas não necessariamente esses funcionários se encontram em estado de pobreza. Se a gente fizer uma comparação grosseira, um setor que tem um funcionário recebendo 50 mil reais e outro funcionário que recebe 30 mil reais, a gente pode dizer que há uma desigualdade. Porém, muito provavelmente um funcionário de 30 mil reais não se encontra em um estado de pobreza dentro das concepções econômicas do Brasil. Contudo, pobreza de fato é um conceito que define a problemática. Se há pobreza, há desigualdade.
não necessariamente se há desigualdade, há pobreza. Então, quando a gente entra no conceito de pobreza, a gente de fato discute não só a questão da desigualdade, mas também a ausência de tratamento, seja um tratamento em termos econômicos, em termos de saúde, de acesso à educação, de acesso a alimento, de acesso a emprego, que torna essas pessoas alocadas em uma condição de precariedade. O autor não traz exatamente o conceito de precariedade, é que eu já estou trazendo um conceito muito familiar a Judith Butler. Ela trabalha muito bem esse conceito na sua obra basilar, que é Vidas Precárias, e no decorrer também de sua literatura, no qual eu considero como ápice o livro intitulado Quadros de Guerra, em que ela diferencia muito bem as condições de precariedade e uma vida precária. Afinal de contas, toda vida é precária, toda vida é finita, passível do seu próprio término. Todavia, as condições de precariedade são adversas, depende de cada pessoa, de cada corpo social. Então, quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de condições de precariedade. Porém, o terceiro conceito que o autor traz é o conceito de exclusão. Conceito este atrelado a uma pessoa que se encontra em afastamento do corpo social, uma pessoa que é alocada para fora desse corpo. E aí, o próprio autor, ele traz também algumas implicações em cima disso, em que vale a gente desenvolver um pouco mais se o termo correto é exclusão. Quando a gente está falando de um determinado grupo, sujeito, que ele é excluído, ele está à margem da sociedade, é equivocado dizer que esse sujeito de fato foi excluído. Ele não se encontra alocado em determinadas condições sociais, porém ele ainda faz parte da sociedade. Então já é um complicador por si só alocarmos num discurso a fala de que determinada pessoa é excluída. Porque a própria fala, como o próprio Freud já dizia em Psicologia das Massas e Análise do Eu, é uma fala que categoriza de fato aquilo que a gente está discutindo, ou seja, a fala traz o endossamento do sujeito como um ser excluído. Então, pensar que esse sujeito não se encontra em determinado quadro social é muito mais adequado quando a gente se utiliza do conceito de segregação. E aí sim a gente pode desenvolver esse conceito e deixar claro quanto ele é mais pertinente do que exclusão. Vários autores, e aí eu trago até uma coletânea de artigos de um livro intitulado Punição e Prisão, tratam da importância de se utilizar do conceito de segregação. É um conceito que o próprio autor traz através de Foucault. O Foucault, na sua obra intitulada Os Anormais, fala da segregação e explica o porquê que o termo adequado é segregação. Quando Foucault traz, no período do próprio problema da peste negra e como a sociedade lidava com essas condições e com os sujeitos que estavam inseridos nessa questão problemática de saúde pública, a gente vê que as pessoas que se encontravam com a peste, as pessoas que estavam com a peste, eram tratadas como pessoas que deveriam ficar alocadas dentro de suas respectivas residências e pessoas que eram monitoradas, que eram impedidas de sair. Inclusive, o monitoramento pressupunha se essa pessoa já estava morta, se essa pessoa de fato estava cumprindo com a sua quarentena, ou seja, eram pessoas que ainda estavam dentro de um determinado corpo social. Porém, é uma estrutura controlada. A segregação, não só para essas pessoas em estado de doença, mas também para essas pessoas mortas, era tratada da seguinte forma: eram pessoas que
estavam sendo alocadas em um determinado ambiente e, a partir desse ambiente, elas eram categorizadas como pessoas doentes. Inclusive, por intermédio de sua morte, os corpos também eram alocados distantes da cidade, né, por conta do medo do contágio. Tudo isso faz parte de uma estrutura social. A gente não pode se utilizar do termo exclusão. Afinal de contas, há uma interação do corpo social com essas pessoas. Essas pessoas são controladas, essas pessoas também eram monitoradas para ver se cumpriam a quarentena. Então, o que a gente tem é um processo de segregação. Pessoas que estão ou que são alocadas em uma determinada condição e lá são categorizadas por isso. Que é o que a gente pode dizer através também da questão da pobreza, como o próprio autor apresenta, através também das próprias questões inerentes à temática da prisão. A gente não pode dizer que são pessoas excluídas da sociedade, até porque são pessoas que não só fazem parte da sociedade, como a própria instituição prisão também faz parte da sociedade. É uma unidade institucional prevista em lei, a sua existência é regulada pela Constituição, Constituição essa que também prega o tratamento adequado para pessoas que se encontram nas unidades prisionais ou mesmo egressas do sistema prisional. Ou seja, se são pessoas que também estão em um estado de egresso de um sistema, são pessoas que já não estão mais na prisão, portanto, são pessoas que estão em um outro espaço dentro do corpo social. Por essas e outras questões, que a literatura atual trata como um termo adequado segregação ao invés de exclusão, certo? Então, com base nisso tudo, vale a gente repensar não só esse texto, mas o próprio discutir, a própria pesquisa sobre violência, por intermédio do conceito de segregação. Pensar se de fato a exclusão é aplicável naquilo que está sendo discutido. Não é que exclusão é um conceito errado, mas em determinadas condições a literatura apresenta um processo de segregação e não de exclusão. Então essa diferença tem que ficar bem clara, certo? A partir disso, algumas questões que também são pertinentes para a gente pensar a segregação são os seus inúmeros vetores de violência. Ou seja, a segregação não se dá de uma forma singular. Não é apenas um acontecimento único e isolado que permite a construção da segregação em si. Nesse ponto, o próprio autor também nos apresenta algumas questões, alguns desses vetores, né? Ele traz o próprio conceito de anomia, também de Emile Durkheim, que é justamente de uma pessoa que se encontra à margem da sociedade, em um estado afastado, né? Atualizando uma pessoa que se encontra em um estado de segregação, né? Práticas segregacionistas que colocam aquela pessoa como uma pessoa perigosa, como uma pessoa com risco de contágio, como uma pessoa que pode acarretar perigo à sociedade. O segundo vetor que o autor traz é o não reconhecimento, que é um vetor muito atual quando a gente pensa também na própria discussão de pessoas presas ou egressas do sistema prisional. Pensar que são pessoas que não são reconhecidas, pessoas que são ignoradas por grande parte do corpo social. Não só essas pessoas, a gente pode discutir também o não reconhecimento da própria implicação racial, né, dos negros, da questão também da pobreza extrema, né, quando a gente está falando de moradores em condição de rua. Percebo que há uma diferença entre moradores em condição de rua para mendigos, moradores de rua. Então a gente tem que ter um cuidado também nas palavras e na categorização das pessoas. Entre outras categorias, o próprio João do Rio também trazia na sua literatura essas pessoas que eram e que ainda são discutidas como pessoas marginalizadas. Então a gente tem um autor que construía poesias, contos sobre presos, bêbados, prostitutas,
pessoas em condições de rua, estrangeiros, entre outros. Então a gente está tratando de categorias que são afligidas constantemente por processos segregacionistas. Não são pessoas excluídas, elas fazem parte do corpo social. E o terceiro ponto, que o próprio autor traz, além da anomia e do não reconhecimento, é a própria anulação do sujeito. E aqui cabe trazer um conceito que o Octave de Barry discutiu com outros autores, que é o conceito de dejeto, que é quando o corpo social não considera a existência de direitos para uma determinada pessoa, grupo, transformando apenas aquela pessoa e aquele grupo como um ser perigoso à sociedade, portanto passível de sua eliminação. Um exemplo muito básico disso é quando a gente vê falas reducionistas como bandido bom é bandido morto, aquela pessoa não merece existir, entre outras frases e bordões, infelizmente, convencionais do dia a dia. São frases, são expressões que tratam de uma pessoa que não é reconhecida pelo corpo social, de uma pessoa que não é reconhecida como um ser humano, portanto passivo de direitos, passivo de igualdade em lei, e pessoas que não merecem ser punidas apenas por seus respectivos crimes, por exemplo, mas pessoas que são vistas como seres que não deveriam nem existir, ou que devem ser eliminadas. Então, a gente tem 3 vetores que o próprio autor traz, Nascimento discute isso muito bem, e que cabe a gente atualizar, tendo em vista que são problemáticas ainda presentes na literatura e nas discussões do nosso dia a dia. Claro, o próprio autor, entre outros autores que discutem a violência, também trazem aspectos que permitem a estruturação do que é a violência em si. E aí outros pontos que são pertinentes é o viés histórico, quando a gente pensa, por exemplo, das implicações políticas e econômicas que afligem os negros no Brasil e ou no mundo. A gente tem implicações de um processo cultural enraizado, né, com relação ao tratamento, com relação à diferenciação entre pretos e brancos. Então a gente também tem a questão da própria injúria racial, que tem sido discutida recentemente. A gente também tem a questão de gênero, a gente também tem questões no que diz respeito à economia, questões no que diz respeito à própria construção desse corpo dejeto. E aí o ponto principal que o autor ilustra para a gente e que a gente pode ver na literatura atual é que todos esses vetores de violência, todas essas implicações que permitem a elucidação de um processo segregacionista são implicações intencionais. Um exemplo mais factível para a gente entender isso é quando a gente pensa nos avanços científicos, tecnológicos, / substituição dos corpos, em que a gente tem um aumento cada vez maior de inovações tecnológicas em detrimento do próprio fluxo de pessoas que são inseridas no mercado de trabalho. A diminuição de capacitação do corpo social, um aumento cada vez maior de uma população que não é inserida dentro das questões básicas de um Estado que segue uma cultura econômico-política. Então a gente tem um corpo dejeto que não é só um corpo dejeto de um grupo como, por exemplo, pessoas presas ou egressas do sistema prisional. A gente tem um corpo dejeto que estão fora dos muros prisionais. São as pessoas que não têm condição de adentrar em um emprego, não têm condição de se manter em um emprego, de se atualizar, desculpe. E, por conseguinte, a gente tem o processo de segregação aplicado em diversas nuances. Então é comum a gente ver as mudanças ocorrerem nos estados por intermédio de política, tecnologia,
viés econômico, e cada vez mais esse corpo dejeto ser ampliado, o que demonstra, sim, um aumento daqueles primeiros vetores que o próprio autor discute, que é o alargamento da desigualdade social, um aumento ou surgimento da pobreza e, por conseguinte, a não exclusão, mas a segregação desses corpos, tendo em vista que são pessoas desocupadas, são pessoas que não trabalham, são pessoas que passam a ser vistas como perigosas, tendo em vista que alguns casos que a gente pode discutir por intermédio dos problemas econômicos é justamente pessoas que podem saquear, pessoas que podem furtar, roubar. A questão das condições de precariedade afloram, afetam o corpo social de uma forma que as pessoas muitas das vezes são impulsionadas a atos de violência que são violências para sobrevivência. Então a gente tem uma discussão muito complicada quando a gente verifica que não apenas determinadas categorias se encontram afligidas por um processo segregacionista. Eu acho que isso é o mais pertinente que o próprio autor Nascimento, entre outros autores já citados no presente conteúdo, tratam, que ao mesmo tempo que há excluídos desnecessários, eles também são necessários. E aí a gente tem o viés econômico político como um viés ou mesmo um vetor de violência que fomenta esse ciclo, permite a manutenção dessa violência que é construída por intermédio de múltiplos fatores. Bom, o que eu queria trazer para vocês era basicamente essa discussão sobre um texto, porém atualizando no que diz respeito aos conceitos de não só de violência, mas da diferenciação entre exclusão e segregação. Eu espero que esses conceitos tenham ficado claros para vocês e se o conteúdo foi pertinente ou pelo menos interessante, ou se houve alguma dúvida ou se há alguma sugestão também para discutir dentro dessa temática de violência, podem deixar nos comentários à vontade. Qualquer dúvida também com certeza será lido e respondido. E por hora é isso, gente. Até logo!